Olá pessoas, meu nome é Milsons, eu sou psicanalista junguiano, acompanhante terapêutico, supervisor e coordenador de cursos relacionando a prática do AT com as psicanálises. Bem, para você que não me conhece, eu penso a prática psicanalítica por meio de vários autores. Eu faço parte daqueles que traem os seus autores, né? Então eu gosto muito de trair o Jung, de trair o Winnicott, de trair a Melanie Klein, de trair o Freud, de trair Lacan. Então eu acredito que um bom psicanalista, para atender o sujeito moderno, ele precisa ser um safadinho traidor de teorias, tá? Muito bem-vindo para quem está chegando. O sinal vai estabilizando. Me dê um retorno para saber se a voz está ok, né? Às vezes dá uns piripaque aí. Bom, o objetivo dessa live de hoje, dentro dessa ideia de traição e de releitura, de apropriação de chaves de pensamento para conversar com a prática, né? Lembrando que eu sou um pragmático, eu sou um cara que faço ATs e atendo pessoas há muito tempo, e há uma discussão, boa discussão essa, a respeito da fidelidade ou não a certas escolas de psicanálise, né? Eu gosto de pensar nas psicanálises no plural, e eu gosto de passear em várias teorias. E aí fui estudar um pouco esse livro, que me absorveu bastante, organizado pela almofadinha Jorge Forbes. Jorge Forbes é um psicanalista que faz um trabalho bem importante, que tem curso de formação e que tem muitos vídeos no YouTube. E ele defende um pouco essa ideia, pautada na segunda clínica de Lacan, da psicanálise enquanto a clínica do real. Tá? Bom, o que eu fiz aqui, como é que a gente vai tocar a bola dessa live? Eu estou no aparelhinho Kindle, fiz algumas notas, algumas observações. Salve Wilson, quase meu xará, Milson, bem-vindo, man. Fiz algumas notas e vou lê-las e pensar junto com vocês. E vou tentar clarear um pouco esse assunto tão interessante, né? Bem, eu não sou um lacaniano, tá? Clássico, sou um lacaniano do Paraguai. Então, se tiverem lacanianos aí, me ajudem a entender aqui o pensamento. Bom, pelo que eu entendi, Forbes advoga, é favorável à clínica do real, não é? O Forbes entende que Lacan tem dois momentos da sua clínica. Uma clínica voltada para o significante, né? Seria uma clínica mais voltada para que o sujeito entenda suas premissas inconscientes, né, suas forças axiomáticas inconscientes, correto? E num segundo momento, a clínica lacaniana, ela teria virado para trabalhar a clínica do real, tá? O Lacan opera com três conceitos principais: o simbólico, o imaginário e o real, tá? E o Forbes, de uma forma muito interessante, foca a sua clínica na clínica do real, né? O que seria o real? Eu acho que esse é o primeiro passo. Esse livro tem a participação de vários pensadores, vários colegas dele, tá? Então nós vamos pegar aqui algumas notas para pensar junto e trazer isso para a prática, que é o que nos interessa. Bom, o real para Forbes é uma concepção muito interessante. A ideia de que o sujeito em análise, o sujeito do divã, ele se prepare não mais para um saber sobre si, né? Então aquela velha ideia clássica, de a psicanálise é um saber sobre o inconsciente. Portanto, numa terapia, né, num divã, você vai entrar lá e você vai saber sobre o seu inconsciente, né? Você vai saber as raízes do seu sofrimento, você vai clarear os conflitos psíquicos, né? Então essa seria a primeira clínica de Lacan, essa seria a primeira clínica de Freud, né?
Mas a clínica do real, e essa é uma mudança muito rica, e é uma chave que combina com a T, combina com Jung, combina até com uma forma de conceber o mundo, é a clínica que prepara o sujeito para o risco, que ajuda o sujeito a compreender que não há respostas possíveis e que cabe a esse sujeito lidar com a imprevisibilidade da vida. Portanto, seria uma clínica voltada por um certo esvaziamento das queixas, das lamúrias e uma postura de responsabilidade frente à vida, né? Então, a clínica do real seria uma forma desse sujeito não mais saber sobre si e que esse sujeito possa, portanto, apostar numa descoberta, num gesto de se surpreender com o real, que é aquilo que te atravessa, tá bom? Vamos para algumas notas, tá, do livro para a gente pensar junto. Já no prólogo do livro, né, ele vai dizer o seguinte: não analisamos hoje como Freud o fazia no início de 1900. A revolução do laço social provocada pela passagem do mundo moderno para o pós-moderno obriga a todas as disciplinas que tratam do homem, por exemplo, o direito, a pedagogia, a economia e, evidentemente, a psicanálise, se localizarem frente a essa revolução. Essa é uma aposta muito boa, não é? Então não faz sentido pensar a clínica atual, tá certo? Deixa eu arrumar aqui. Não faz sentido pensar a clínica atual da mesma forma que Freud pensava em 1900. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. O sujeito atual, bem-vinda Rosa, bem-vinda pessoal, o sujeito atual não é mais o mesmo sujeito freudiano. Na época de Freud, toda a estrutura da psique, vamos pensar assim, ela estava fundamentada num conflito edípico, né? Ou seja, na época de Freud, a figura do pai era muito presente. Portanto, pensar a melhora de uma pessoa seria pensar esse conflito edípico, né? Esse conflito triangular, tá certo? Seguindo aqui para mais um trecho do prólogo. Nosso objetivo é trazer ao leitor, seja ele especialista ou não, um panorama claro, ordenado, de como entendemos a prática da psicanálise hoje. Utilizamos na sua composição um método mais óbvio, os tempos de um tratamento analítico. Trata-se de 4 tempos: a entrada em análise, a condução do tratamento, as dificuldades de percursos e os finais da análise. O George Forbes deve ser virginiano, porque ele é um livro muito didático, é um livro muito organizadinho, uma linguagem clara. Então há que se destacar aqui a facilidade do autor em traduzir o lacanês para uma linguagem acessível, né? E é muito interessante essa divisão, né? Bom, o que acontece com um sujeito que entra em terapia, em análise, né? Que tipo de vivências existirão ali? O psicanalista, ele conduz o analisante? Ele conduz o psicanalizado? Seria um tratamento sugestivo, né? Porque essa é uma dúvida, meus caros, muito comum. Tem muitas pessoas que não fazem análise, psicanálise, porque elas entendem que serão dirigidas, né? Afirmações narcísicas tais como: olha, eu jamais vou fazer terapia. Imagina, vou lá para o cara me dizer o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Isso é um equívoco, né? Um bom psicanalista, ele não dirige a vida do sujeito, mas ele dirige o tratamento, ele dirige o método, ele dirige o setting, se assim quiserem pronunciar. As dificuldades do percurso, né? Quer dizer, é difícil fazer terapia, é difícil esse trânsito intersubjetivo, né? E os finais de uma análise, né? Então, é um virginiano, não tem dúvida, deve ser. O cara é bom, o livro é bom, vale a pena ler.
tem um monte de coisa que eu não concordo. Depois eu vou falar para vocês, tá? Vamos seguir aqui as notas. Bom, olha só, ele destaca aqui uma coisa interessante. Primeiro, ao buscar um analista, ou a tropeçar em um, ou seja, né, por exemplo, tem muitas pessoas que me procuram, me conhecem pelos vídeos, pela rede, pelas maluquices que eu faço, escrevo e tal, quer dizer, e às vezes algumas dessas pessoas entram em análise, né? É o inconsciente, né? Assim, o inconsciente ele busca o analista por N meios, né? Então quando ele diz tropeçar em um também, né? Faz isso. Seguindo aqui, aí vem a pergunta crucial: como se entra em análise? Certamente não será por um contrato burocrático do gênero daquele que definiria pagamentos e frequência. Presta atenção que isso é bom. Nem será necessariamente a partir de um diagnóstico estrutural, próprio à primeira clínica. Será a partir da relação do sujeito com o seu gozo, que o faz se embrulhar com o real. Mas o que quer dizer isso? Né? Eu já vou tentar decifrar isso aqui. Segundo, como o analista desse novo tempo dirige o tratamento, de cara, uma questão fundamental. Uma análise é para saber mais de si, para errar menos, ou é para levar a pessoa a descobrir que o saber é sempre incompleto e que a vida é um contrato de risco? A resposta a essa pergunta implica a forma de se conduzir uma análise para o simbólico ou para o real. Eu vou tentar decifrar esse auê todo aqui, tá? Bom, o que ele está dizendo aqui, né? Tentando fazer a tradução da tradução da tradução. Ele está dizendo que análise, psicanálise, divã, tratamento do inconsciente não tem nada a ver com psicologia, tá? Como entendido no senso comum, né? É diferente você fazer análise de você fazer um trabalho com um psicólogo, tá? Não tem nada a ver a terapia que você estiver fazendo com um humanista com a proposta terapêutica de um psicanalista, tá certo? Então, sempre que há a presença do inconsciente, o que entra em cena são outros processos. Uma boa psicanálise, um bom tratamento com o inconsciente, ele jamais irá dirigir a sua vida. Peguem essa chave. Qualquer psicanalista que se diga psicanalista, que dê sugestões, conselhos, faça isso, faça aquilo, vai para lá, vai para cá, qualquer pessoa que dirige a vida do seu analisante não é um psicanalista ou está falhando desastrosamente, tá? Peguem essa chave gostosa. Ou seja, se você pode estar numa terapia, mas você ainda não entrou em análise. Você pode estar começando uma psicanálise e ainda não entrou em análise. A entrada de uma análise, o livro todo vai trazer isso, o que faz o sujeito entrar numa análise de fato é se deslocar dessa fala coloquial, de relato da semana. Então tem pessoas que chegam na análise, né, e começam a contar, bicho, o que eu fiz na segunda, o que eu fiz na terça, o que eu fiz na quarta, para onde eu fui, a Amélia traiu o José, que traiu o Alfredo, que pegou não sei quem, mas imagina, olha só, eu estou muito afim de dar para o Carlinho, não, mas eu quero o Carlão, não, mas eu acabei dando para os dois, tal, não sei o que, quer dizer, a pessoa relata detalhadamente o seu cotidiano. Isso não é estar em análise, né? Então, quando o sujeito entra na terapia para ficar falando, contando causos, isso é papinho, né? Entrar em análise de fato é entrar em livre associação, se você olhar por uma ótica freudiana, né, do inconsciente e tal, ou você entrar em contato com o seu inconsciente, né? Então você vai conversar com o seu psicanalista, porém você vai estar dando ênfase aos elementos do inconsciente. Você vai estar pescando, você vai estar sem censura,
você vai estar num devaneio, você vai estar num estado de abaixamento do nível de consciência, você vai estar falando, mas é um falar com o inconsciente. Tem uma parte disso que cabe ao analisante e tem uma parte disso que é responsabilidade do psicanalista. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa colocar a pessoa em análise, né? Esse é um ponto, tá? Bom, quando ele diz aqui que na primeira clínica de Lacan havia, e o livro vai detalhar isso, uma preocupação com estrutura, deixa eu explicar para vocês. Na primeira clínica de Lacan, na releitura de Freud, eles acreditavam que só é possível que o sujeito se relacione com a realidade por 3 caminhos, tá? Primeiro caminho, da psicose. Segundo caminho, da neurose. E terceiro caminho, da perversão, tá? Uma vez o sujeito habitando uma dessas estruturas, ele não passaria para outra. Portanto, o diagnóstico diferencial seria localizar se o sujeito é psicótico, é neurótico ou é perverso. E todo diagnóstico gera um prognóstico. Pegaram a visão? Essa seria uma clínica do simbólico. Já na clínica do real, a proposta é outra. Tá? Bom, seguindo aqui. Dúvidas até aqui, minha gente? Podem perguntar. A gente faz recuso aqui do pensamento, tá? Vamos seguir aqui para outras notas. Estamos no prólogo ainda, hein? Prólogo do George Forbes, inclusive. Vamos seguir aqui juntinho. Juntinho e gostosinho. Bom, aí ele faz uma divisão da história da psicanálise, muito criativa, né? Rapidamente. Originalmente, o Freud tinha um tipo de escuta, a escuta freudiana. No tempo 2 dessa história, o de sentir o que não pode ser dito, que é o tempo do Firenze, da contratransferência, né? Então já tem ali um movimento diferente do papai Freud. Num terceiro tempo, de uma nova escuta filtrada pela ciência, seria um trabalho com o simbólico. E o quarto tempo, que é o falo do George Forbes, né? É a proposição dele, é a proposta dele, que eu acredito totalmente nisso aqui, caras. E é curioso, né? Porque eu me digo mais junguiano, eu gosto do Winnicott, e conforme eu fui lendo essa parada aqui, eu vejo que eu sou muito lacaniano, né? Sem o saber, né? Vamos dizer assim. Que é o ponto da implicação, que é o tempo atual, né? Por isso que é uma caricatura que os lacanianos são meio bravos, fazem corte lógico, né? Seriam pessoas meio estúpidas até na condução, mas é uma clínica muito voltada à seguinte questão: qual é a responsabilidade sua na desordem que você se queixa? Pegaram a visão? Como se essa clínica tivesse essa premissa e essa escuta como um foco quase obsessivo, né? E uma aposta radical na seguinte proposição: você é responsável pelo seu sintoma. Você criou essa porra aí. Vai dar um jeito, meu filho, e vai fazer um negócio com isso, tá? Claro que estamos falando de dinâmicas inconscientes, né? Tá bom? Um detalhe importante desse livro é que o George Forbes ele tem um trabalho muito rico e muito vivo com a clínica das doenças psicossomáticas, né? Então ele é um camarada que tem uma psicanálise, uma pegada durinha. Trabalha com como é que é? Aquelas doenças de... Cacete, esqueci. De fibromialgia, doenças neurológicas, né? E ele tem um trabalho reconhecido, o grupo dele, internacionalmente nesse campo, né? Então é radical a aposta, né? Quer dizer, o sujeito é responsável. Lá pelas tantas do livro, ele traz um exemplo de uma mulher com um quadro neuro alguma coisa, enfim, uma distrofia, alguma coisa assim. E essa mulher entra no consultório acompanhada do marido, e aí ela hesita em tirar o marido da sala. O George Forbes faz uma intervenção e ela diz alguma coisa tipo: eu sempre vim acompanhada desse traste, né? E o George Forbes então passa por meio ali segundo ele, do bisturi analítico,
a perguntar por que ela carrega sempre trastes, né? Pegaram a visão? Quer dizer, o traste aí também localizado como a questão da distrofia, né? Da psicossomática da coisa, né? Só para vocês pegarem um exemplinho gostosinho, tá? Então, a clínica de hoje, que seria a clínica do real, não é uma clínica psicanalítica voltada para a escuta do passado, 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 passado. É muito mais uma clínica que visa a implicação, certo? A implicação do sujeito com a necessidade desse sujeito ir ao mundo, tá? Isso é muito AT também, viu, minha gente? Isso é muito a clínica do AT. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Aqui ele vai colocar um pouco que antigamente, né? Aí tem um pouco a ver com os winnicottianos, é uma ideia de maternar o processo do analisante, de uma certa postura mais passiva, né? Postura essa que ele é meio contra, ele é meio radical. Eu já faço muito maternagem também. Eu acho que eu pego as chaves e trabalho na necessidade do analisante do caso, né? Não sou desses, por isso que eu não me digo lacaniano, por exemplo. Seguindo aqui. Olha que legal isso aqui, ó. Um outro trecho. Assim, Lacan preservava um espaço na sessão analítica na qual o silêncio deveria ser escutado, e não negado e recoberto de interpretações contratransferenciais. Silêncio é para ser vivido sem compreensão, como, aliás, é o caso da maioria das melhores coisas da vida, né? Poético esse trecho, vocês não acham? Né? Então Lacan teria então introduzido essa outra posição do analista, né? Um analista que conduz o encontro, o setting, mas é um analista que instaura o silêncio. É por isso que a gente usa o divã, né? Eu tenho usado cada vez mais o divã, né? Porque o divã inaugura um outro tempo, né? Você não está olhando na face, na fuça do seu analista, já te tira de uma posição coloquial, né? Chazinho das 6, né? Eu conheci uma pessoa certa vez que estava em análise, se eu não me engano, há 8 anos, e ela me dizia o seguinte: eu amo a minha analista, né? Eu escutava isso e falei, mas como assim, né, bicho? E aí eu dei uma sondadinha, né? Uma sondadinha invasiva do tipo, tá, mas você sempre amou sua analista e tal? Sempre, sempre, ela é maravilhosa, eu indico ela para todo mundo, e lá. Aí a pessoa passou a trazer a sua idolatria ao analista. Veja, essa pessoa não está em análise, né? Então, o amor incondicional ao analista, isso aí tem merda na transferência, né? Tem zica aí, né? Uma boa análise não é uma relação de papai e mamãe, filho e mamãe. Pode ser por um tempo, né? Mas esse papo de idolatrar analista é uma roubada fodida, né? Então, por que o silêncio, né? Porque o silêncio ele quebra um pouco essa coloquialidade aí da conversa analítica, tá? Vamos seguir o baile. Temos uma pergunta do Wilson Biasi. Biasi é o que? Italiano? Bonito, Biasi. Vamos ver a pergunta dele. Dentro das clínicas de manicômios, a depressão foi tratada como psicose, neurose e outras manifestações ligadas ao nosso inconsciente? Bom, depende, Wilson. Aí a gente teria que fazer um recorte histórico, né? É muito delicado aí operar dentro dessa pergunta, mas assim, se a gente pegar os manicômios raízes, os manicômios clássicos, né? Se a gente pega, por exemplo, com Foucault, se você faz um estudo da história da loucura, os manicômios eles serviram como um lugar de depósito, né? Um lugar de exclusão daquelas pessoas que a sociedade julgava intratáveis ou que não podiam se relacionar com a sociedade, né? Então ali era um depósito, né? Tanto que se a gente pega o livro lá do Holocausto em Barbacena, você vai encontrar desde crianças,
a filhos bastardos, a negros, né? A pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, né? Uma pessoa que entra numa depressão ferrada também taca para o manicômio. Quer dizer, o manicômio ele servia muito mais para não tratar, né? Para segregacionar, né? Para deixar as pessoas isoladas, né? Para matar o sujeito, né? Então, temos um outro momento, por exemplo, só para fazer uma comparação, quando Pinel ele começa a trabalhar as relações dentro do manicômio, ainda é um manicômio, mas há ali uma proposta mais de humanização do doente mental, né? De quem está com transtorno e com sofrimento mental, né? Então os manicômios são reflexos de uma época, né? De um zeitgeist, de um espírito de uma época, né? Aliás, hoje os grandes manicômios são cápsulas, né? A gente tem alguns remédios, alguns antipsicóticos poderosíssimos que cumprem a função do manicômio, né? Eles deixam o sujeito absorto numa falta de energia, num rompimento de contato com o próprio desejo, né? Lembrando, com todo cuidado, que eu não estou aqui fazendo um discursinho contra a medicação, né? Medicação psiquiátrica ela é muito boa, quando bem utilizada e quando pensada em rede, né? Tá bom? Não sei se eu clareei um pouco a tua questão, tá bom, querido? Vamos seguir o baile aqui, mais alguém, mais alguém? Deixa eu ver quanto tempo temos para falar para vocês. Vamos aí mais uns 5 minutinhos, tá? A ideia dessa live, eu pretendo fazer outras, é pegar as anotações que eu fiz desse livro, tá? Ampliá-las, trazê-las, conversar, trocar, tá? Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Vamos para outra anotação aqui. Tá, ele vai falar um pouco aqui de uma questão histórica, essa eu vou pular, tá? Isso aqui é muito bom. Muito bom. Quando ele começa a explicar a proposta da clínica do real, eu considero isso uma imagem, né? Olha só o que ele traz. Se quiserem uma comparação, está na criação artística. Imaginemos um pintor. Em que momento ele diz, este quadro acabou? Por que Picasso disse chega diante da Guernica? Por que Van Gogh disse é assim diante dos seus girassóis? No momento em que o artista diz basta, o quadro termina, mas também remanesce o infinito da obra. A obra é ao mesmo tempo terminada e interminada como uma psicanálise. Vocês pegaram a visão do que seria a clínica do real, né? Seria essa concepção de estar no mundo como artista, né? E também de se haver com o real, com o imprevisível, com o mistério, com aquilo que está além da compreensão, com aquilo que a fala não alcança, né? Seria essa habilidade de compor uma obra e, por razões de um não pensamento, até de uma não fala, você dizer, olha, chega, acabou a obra, né? Então, como se a clínica do real ela levasse a essa abertura para o imprevisível, né? Para uma certa ilogicidade, para uma certa postura de encanto, né? Acredito eu, para uma perspectiva poética diante do que a gente faz no mundo, né? Eu pego um pouco essa a visão, né? Olha que legal isso aqui, vamos acabar com esse trecho, tá? Que é um outro trecho do livro, que ele vai desconstruindo essa ideia. Olha só onde ele vai. Ele vai dizer que o grande sofrimento do homem hoje não é tanto com relação ao passado, mas é muito mais com relação ao futuro, né? Por isso que a clínica do real que ele defende seria uma clínica diferente da clínica de Freud. Porque na época de Freud, Viena, né, aquela coisa da era vitoriana, tudo se fundamentava muito na figura da lei, da ordem, do pai, né? O pai como um simbólico. Com a globalização e com uma certa horizontalização das relações, é a nossa cultura ela não é mais uma cultura guiada pelo pai. Inclusive ela é uma cultura ligada pela ausência do pai, né? Portanto, a clínica é outra, né? E aí por aí que ele vai falar isso aqui, que a gente vai acabar essa live, que eu achei muito legalzinho e eu anotei. Vamos lá. A angústia predominante é pelo futuro, razão pela qual não enfatizamos mais a psicanálise do passado.
ele já não nos amarra tanto, o passado. O futuro assusta as pessoas. Percebemos assim que o software freudiano, olha, falei bonito, né? Software freudiano já não lê alguns aplicativos que precisam rodar no século XXI. Não lê o fracasso escolar, a epidemia das drogas, os assassinatos dos pais pelos filhos, as ações e agressões inusitadas, enfim. Não lê nada que emerja do curto-circuito da palavra, do sem sentido. É por esse motivo que a clínica psicanalítica tem que mudar. Seguinte, a psicanálise, como todas as outras disciplinas, precisa se adequar ao mutante da globalização. Hoje nós reexaminamos as estruturas que não funcionam mais. Tudo precisa ser reinventado. Para não deixar as pessoas à deriva, as noções de culpa e de responsabilidade precisam ser distinguidas e precisadas. Do caralho! Vou trazer exemplo para ilustrar e para a gente fechar a live. Hoje você atende uma criança, né, no consultório, um adolescente até um adulto, e a pergunta é a seguinte: fale mais sobre a tua família. Então, dependendo da família, o papo vai ser mais ou menos esse. Olha, minha mãe, a Carla, ela, enfim, tive um cara aí que foi meu pai, que chamava Antônio, mas male me veio, aí minha mãe casou depois com o Roberto, que ficou com outro, aí o Roberto trouxe os filhos, na verdade ele é meu pai. Não, mas pensando bem, ele não é mais meu pai não. O grande pai aí meu é o Carlos, professor da escola, né? E quer saber, pra mim na boa, quer dizer, não tem mais essa base freudiana para ficar pensando o sujeito papai, mamãe, filhinho. É uma confusão do caralho, né? Assim, quer dizer, porque a ideia do pai, da lei, da ordem na globalização caiu por terra, né? Então a gente vive um outro contexto afetivo e relacional que tem a ver também com o contexto político, né? A gente tem hoje, por exemplo, a questão dos gêneros, né? Essa ampliação da sexualidade, né? Essa discussão do sexo não mais como atributo biológico, mas como uma questão cultural. Temos pessoas que transam com homem, com mulher, transa com 2, 3, 4, né? Outros que fazem relação aberta, poliamor. Quer dizer, o mundo, as bases, as raízes estruturais da tradição ruíram. Então a gente está vivendo uma época de desbussolamento. Essa palavra é boa, né? Ele usa essa palavra. Eu acho ela quase sexual, assim. Repitam comigo. Desbussolamento. A boca chega enche, né? Então o indivíduo atual, ele é um desbussolado, né? É um indivíduo sem rumo, sem prumo, não sabe para onde vai. Então é um indivíduo em angústia do futuro. A clínica, diante desse mundão doido, que aí combina com o papo do AT, combina até com Jung e combina com o meu trabalho, eu acredito. É uma clínica que visa implicar o sujeito para que ele saia de um saudosismo narcísico, né? Eu preciso de um pai, da lei, da ordem, né? Aí entrega a vida na mão de caras aí que amam o Ustra, né? Então esse sujeito, ao invés de se lamuriar, né, da ausência de raízes, é um sujeito que vai para o mundo implicado na posição de construir o próprio mundo, né? E de sorver as belezas desse mundo, minha gente. O mundo é cheio de delícias, de possibilidades, de riquezas, né? Eu fui ver nesse fim de semana o documentário da Dorina Barbosa, que retrata ali as décadas passadas na cidade de São Paulo. E a gente, era uma situação de miserabilidade, de precariedade, né? A galera não tinha, sabe, nenhuma fração do que a gente tem hoje em termos de possibilidade, né? É um mundo com muitas possibilidades. Você hoje, por meio de um aplicativo, você vai encontrar grupos de yoga em praça pública, você tem psicanálise em praça pública, você tem arte em praça pública, você tem sarau na quebrada. É um mundo, mesmo com todos os lados ruins, mas é um mundo muito tetas de leite jorrando na boca
para nenéns famintos que somos nós. E o sujeito contemporâneo, muito assustado, né, muito sofrido, ele se recolhe, ele se fecha no próprio narcisismo. Então, segundo esse autor, pensando a clínica do real, seria ajudar esses sujeitos a lidar com o imprevisível e a oferir dessa bosta toda um pouco de luz, um pouco de descanso na loucura que é qualquer amor que a gente encontra por aí, né? Eu gostei muito desse livro, vou ler mais trechinhos dele, né? Mas seria então a clínica do real, a gente poderia pensar como a clínica do sujeito que se implica e cria uma vida melhor no mundo do jeito que ele está, no mundão doido de Deus. Tá bom, corações? Será que eu me fiz claro? Será que eu ajudei? Será que eu consegui retraduzir a tradução da tradução? A Egli coloca do filme Parasitas. Sim, o filme Parasitas faz um recorte muito interessante, né? Aí da questão social, né? Recomendo esse documentário do Adoniran. Olha, o Adoniran Barbosa, eu fiquei muito emocionado, assim. Eu arrumei um outro pai para mim, porque eu arrumei um monte de pai e de mãe substituto, né? Na real tem duas mães, uma mãe biológica, uma mãe adotiva, aí tem uma mãe espiritual, e aí tem uma irmã que nem irmã de sangue e eu tenho um montão de pais, né? Foi um arranjo para minha orfandade real, né? E eu considero hoje o Adoniran Barbosa mais um pai, né? Tem pai pra caralho na minha cabeça, né? É genial o jeito que o Adoniran Barbosa deu para lidar com a miséria que ele vivia. É uma coisa linda. Tu vai chorar. Vai hoje lá no cinema ver. Tá aqui em São Paulo no Cine Belas Artes. Por aí fora piratão, né? Baixa na pirataria aí, tá bom? Um beijo para vocês, que os gnomos, que toda a luz, o amor e a sacanagem dos Exus tire você dos braços do Deus cristão, que não serve mais para os tempos atuais, viu? Vai pra macumba. Namastê. Até o próximo vídeo. É nóis. Se gostou, passa à frente. Joga em outros grupos aí, passa pra avó e pro tio bolsonarista, pra ele me xingar. Até mais, galera. Prazer em estar com vocês, viu? Tchau, tchau.